E aí, meus irmãos, espero que todos vocês estejam bem. Desejo que a Shalom de Yahweh, do nosso Pai Altíssimo, esteja com cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo, eu quero trazer uma mensagem que eu acho muito importante nós termos um entendimento para separarmos até quem é quem. Bom, mas antes de começar a falar mais acerca dessa mensagem, quero aqui deixar os meus agradecimentos a todos vocês aí que estão dando um carinho, um apoio, numa situação recente que eu passei aí, situação inclusive que da minha parte não irei estender mais, mas agradeço a cada um pelos relatos, pelos comentários, pelo fortalecimento e eu me sinto em paz. A paz que excede todo entendimento. É muito bom quando a gente resolve pendências, é muito bom quando a gente se liberta de situações que precisam ser resolvidas, quando a gente tira literalmente um caminhão das costas. Então, sempre que você sente que tem uma pendência, que você sente a sua vida travada, você sente que está devendo algo perante o Criador, e Ele coloca no seu coração que você deva fazer, vai lá e faça, pois caso contrário, você só vai estar colocando a sua vida debaixo de um entrave gigantesco. É muito importante que questões com nosso Pai diretamente sejam resolvidas. Então, é um recado inicial que eu deixo aqui para vocês, pois eu vivi isso na prática. Também eu queria deixar aqui minhas condolências ao irmão Humberto Voltz, que tinha um canal aí no YouTube. Humberto Voltz, para quem não sabe, ele falava muito sobre os enganos do sistema, pregava o evangelho, misturava os enganos do sistema com a pregação do evangelho. Nisso ele ajudou a despertar muitas pessoas e eu, inclusive, sou uma delas. O primeiro canal que eu comecei a acompanhar nessa linha do despertar, e não só o despertar de perceber que o mundo é maligno, não, mas de realmente ter ali um despertar voltando-se para o Pai. Primeiro canal, a primeira pessoa que eu comecei a acompanhar, identifiquei com a mensagem, passei por um processo de evolução espiritual, foi Humberto Voltz. Depois de um tempo eu parei de acompanhar, comecei a ler mais a Bíblia, entender mais a Bíblia, alguns pontos eu vi que não batiam de divergências, mas isso não é o principal, Então fica aqui o meu agradecimento a Humberto Voltz, e que o Eterno venha consolar a família, a esposa, as 3 filhas e os demais familiares, pois foi alguém que fez a sua parte, que contribuiu muito para o reino, e eu também sou uma dessas pessoas que ele ajudou a despertar. Então fica aqui minha gratidão à vida dele por isso, e espero que esteja num lugar melhor, espero que no dia do julgamento final seja colocado à direita do Pai. Que o Eterno o abençoe. Mas então, meus irmãos, o que eu quero falar aqui nesse vídeo, uma mensagem assim rápida, direta ao ponto, é o seguinte: hoje tem sido falado acerca de obediência, de santidade, que são coisas básicas que envolvem seguir o Evangelho, seguir o exemplo de Yeshua, seguir aquilo que ele nos ordena. A gente sabe muito bem, eu acredito que a maioria aqui sabe muito bem, que esse papo de que a graça é o suficiente, você não precisa fazer nada, essa ideia de hiper, mega, blaster graça, não bate com a Bíblia, é muito incoerente. O tempo todo nas Escrituras, quando mostra servos do Pai, mostram pessoas que se dedicavam de coração, de alma, do mais profundo do seu ser ao Criador, tomando uma decisão de renunciar às suas vontades e viver em total obediência perante Ele. Nisso, todos esses passavam pelo processo de santificação. Então, sempre ao longo de toda a Bíblia, nós vemos pessoas que eram exemplares, e não só por aquilo que elas diziam crer, mas realmente pelos seus exemplos de vida, condutas de vida. E assim todos nós devemos ser. Então, a obediência, a santidade, ela é um dever para todos nós. Mas eu acho importante trazer uma explicação aqui, que santidade, que obediência não adianta de absolutamente nada se você não tiver algo primordial, que é o renascimento do Espírito, a regeneração do seu coração, a mente transformada. Sem tais coisas, você pode tentar obedecer o quanto for, não vai adiantar de nada. Você tem que permitir-se ser totalmente transformado, permitir-se se transformar em uma nova criatura, deixando as coisas velhas da carne no passado
e não carregando essas coisas na sua vida, pois isso irá atrapalhá-lo de passar por esse processo do renascimento. Quando acontece essa transformação, a nossa vida nunca mais é a mesma. O nosso coração, que antes era de pedra, ele passa no processo de se transformar em um coração de carne. A lei, ela começa a ser colocada em nossos corações. Portanto, a obediência, a santidade, ela não é apenas algo ali ritualístico por mera obrigação. Ela passa a ser um desejo do mais profundo do seu ser perante o Criador. Então é isso que verdadeiramente importa e identifica um servo do Pai, identifica alguém que está no caminho. Agora, não adianta nada, como havia na época do Messias, ele tanto combateu. Muitos diziam que obedeciam à lei, que viviam em santidade. Eu não adultero, eu não mato, eu não roubo, eu honro pai e mãe. A pessoa ali, ela cumpria até muitas coisas da lei, mas você vê que era pela letra, era apenas por obrigação, não tinha uma transformação genuína, não tinha aquele desejo do mais profundo do ser de agradar e servir ao Criador, muito pelo contrário, até porque geralmente nessas pessoas, nesses religiosos da época do Messias, que ele tanto combatia, eles seguiam algumas coisas da lei, mas nas coisas mais essenciais eles não seguiam. Eles seguiam leis alimentares, eles seguiam as festas bíblicas, inúmeros rituais, mas eles não tinham o principal. Eles não tinham fruto do Espírito, porque a rua, o Espírito de santidade, o Espírito da verdade não estava neles. Eles não praticavam as bem-aventuranças. Eles não praticavam o amor, o perdão, a misericórdia, que são questões básicas do Evangelho que identificam quem está em nós. A árvore é reconhecida pelos frutos que ela produz. Todas as palavras que falamos revelam apenas o nosso coração. Então entenda uma coisa, você quer identificar alguém que é servo do Pai? Você realmente entende o que é obediência e santidade? Não existe tais coisas sem que tenha primeiramente uma transformação e uma regeneração completa na sua alma. É um processo, não é de uma vez. Todos nós devemos nos permitir passar por esse processo, mas fato é, todo servo do Pai passa por esse processo. E algo básico para todo servo do Pai, para passar por esse processo de transformação, é ter o desejo e a necessidade de mudar a sua vida, reconhecer tudo que já fez de errado, suas tendências, renunciá-las, pedir ao Criador e buscar ter o desejo de mudança e de fato mudar, porque o arrependimento é esse retorno à presença do Pai, mas antes de se retornar à presença do Pai, se retorna à vontade do Pai. E não há como ter o arrependimento genuíno se você não tem a capacidade de reconhecer seus próprios erros e nem de abandoná-los. Se você continua cometendo os mesmos erros, se você continua com as mesmas práticas velhas, pecaminosas da carne, não tem como você passar por esse processo de renascimento pela Ruach HaKodesh. É preciso um abandono total da carne, um abandono total e um desejo, de fato, de servir ao Criador. Estando disposto a não só seguir parcialmente, mas seguir completamente. Pedir que Ele venha transformar, abrir a porta do seu coração para Ele habitar no seu coração e retirar de si o coração de pedra. E nisso a gente vê exemplos nas Escrituras, que aquele que tem um coração de pedra não está no caminho. A pessoa que está no caminho, a pessoa que recebe a promessa da nova aliança, do renascimento da rua, ela tira o coração de pedra e se transforma num coração de carne. A lei antes estava em tábua de pedra, ela passa a ser posta no coração. A lei que antes era seguida apenas por obrigação, apenas por rituais, apenas ali por uma conveniência, ela passa a ser o desejo do mais profundo da sua alma. Você entende a essência do Evangelho. Você que antes talvez desprezasse as pessoas, você começa a enxergar as pessoas como almas viventes, como partes de si mesmo, porque todos nós estamos conectados, todos nós estamos no corpo do Criador. Esse corpo tem funções, esse corpo tem talentos, e quando reconhecemos o papel de cada um, quando reconhecemos que todos nós temos algum tipo de ligação, nunca mais a gente vai tratar o nosso semelhante da mesma maneira, inclusive a nós mesmos. A gente vai começar a dar muito mais valor. Nunca iremos nos ensoberbecer. Se de fato surgir algum sentimento do tipo, repreender na hora e acabou. Sempre buscando
fazer e servir um ao outro, sempre buscando se submeter ao Pai, entendendo a essência dos mandamentos, que é amor ao Criador e amor ao próximo como a nós mesmos. Sem os tais, você pode tentar fazer o que quiser, não adianta absolutamente nada. Então fica aqui essa reflexão que eu trago, inclusive Hebreus 3,13 fala, exortai-vos mutuamente para que nenhum de vós seja endurecido, tenha o seu coração endurecido pelo pecado, ou seja, é necessário que um exorte o outro quando vê o erro do outro, para que haja o reconhecimento e para que haja mudança. Sem o reconhecimento do erro não há mudança e sem mudança não há renascimento do Espírito. E a pessoa viverá sempre na carne e não poderá herdar o reino dos céus. Então é necessário para todos nós permitir esse processo, se abrir ao Criador e pedir a Ele, Pai, faça-me uma nova criatura, Pai, renove o meu coração, renove a minha mente, renove o meu entendimento, entre em mim completamente, retire tudo o que for de ruim, me transforme em uma nova criatura. Eu quero ser um bebê perante Ti e aprender como uma criança do absoluto zero, aquilo que lhe agrada, qual é a Sua vontade. Retire todo o mal, retire minhas tendências pecaminosas, habite em mim, pois eu quero Te servir, eu quero herdar o reino dos céus. Eu quero, de fato, ter a rua habitando dentro de mim e produzir frutos que evidenciam que a rua, o Espírito de Santidade, está em mim. Então, que todos nós venhamos a buscar isso e sempre entender. Não adianta nada você dizer que obedece à lei, que você vive em santidade, se você não tem o renascimento do Espírito, se você não permite passar por esse renascimento, por essa transformação. Abandone tudo que for de ruim da sua carne, do seu ego, esvazie-se de si mesmo, esteja completamente vazio, para que o Criador possa preencher o seu interior, a sua presença. Aquele que é cheio de si não tem espaço para o Criador habitar. É por isso que é necessário esse esvaziar-se de si mesmo e se preencher do amor e da presença dele. É necessário retirar o coração de pedra, é necessário ter um quebrantamento no seu interior, para que ele venha e faça essa transformação em você. E o que o Criador quer não é uma transformação parcial, ele quer uma transformação completa, ele quer novas criaturas, ele quer filhos que estejam dispostos a obedecê-lo com tudo de si. Mesmo que nesse corpo pecaminoso todos iremos falhar, mas pelo menos que tenha filhos que estejam dispostos a fazer o que for possível por amor a ele, que persevere até o fim, que se mantenham firmes, mesmo nas maiores tribulações e provações que possam surgir. Todos nós venhamos a permitir-se isso. Então tome muito cuidado com pessoas que pregam santidade, mas não têm o principal, não têm amor com o próximo, não exercem perdão, não têm misericórdia, não tratam o próximo com dignidade. Tais pessoas podem obedecer o quanto for a lei, elas não têm o mais essencial e não são servas do Pai, não têm a rua habitando dentro de si. São iguais os fariseus na época do Messias, eles até seguiam parcialmente a lei, mas estavam distantes do reino e fechando a porta para que outras pessoas não entrassem no reino como eles não entraram. Então é isso, que o Eterno venha abençoar todos, que todos nós venhamos a estar nesse processo, permitir-se ser guiados, juntos, unidos nesse processo e nessa busca por Techuvá. É isso, Shalom.